Blogar, tuitar, deletar, são algumas expressões estrangeiras que acabamos utilizando no dia a dia. E o interessante é que o uso cotidiano dessas expressões acaba sendo incorporado pelo nosso vocabulário ortográfico. No Brasil, a referência oficial quanto à grafia e à classificação dos vocabulários é o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. É aqui no site da Academia Brasileira de Letras que está o instrumento oficial utilizado por professores, escritores e especialistas da língua portuguesa para as palavras e expressões do nosso idioma, quanto à classificação gramatical e à pronúncia. É através do VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é possível saber de fato se uma palavra está incorporada ao nosso idioma ou se ela ainda não faz parte do nosso vocabulário ortográfico. Deletar, baixar, viral, são expressões que todo mundo fala e a escrita já é de uso comum. Porém, algumas palavras como emoticon, fandom, trollar, tuitar foram incorporadas no vocabulário falado, mas não foram adotadas de forma oficial pelo vocabulário ortográfico. Para esta professora de língua portuguesa da UPF, até a palavra ou expressão chegar ao dicionário, o caminho é um pouco longo e depende da sanção da Academia Brasileira de Letras. Não há um órgão oficial, do governo, não há uma legislação que diga, olha, essa palavra está incorporada ou não. Até porque a língua é viva e sofre muitos acréscimos, com o uso, sobretudo com o uso das tecnologias. Então não há assim algo oficial, a não ser o que dizem os estudiosos da Academia Brasileira de Letras. Se o linguajar de algumas expressões mais populares é algo que sempre existiu, com a disseminação da internet, palavras estrangeiras foram adaptadas ao português ou simplesmente reproduzidas pela população. É o caso de shopping, por exemplo, uma palavra que foi incorporada pelo uso, mas que manteve a sua grafia da língua original, não se alterou nada. Agora tem algumas palavras que elas sofrem um processo de aportuguesamento. Elas sofrem algumas alterações para serem incorporadas à nossa língua, que é o caso de deletar, é o caso de blackout, O blackout veio de blackout, mas virou blackout por um processo de aportuguesamento. A internet transforma a maneira de compreendermos as coisas e influencia sobre a cultura de um povo. E não é só o Brasil que passa por estrangeirismos no idioma. Praticamente todos os países do mundo estão passando por isso. A web globalizou as pessoas e quem trabalha nesse ramo está para lá de familiarizado com isso. Mas não quer dizer que também não note a mudança no idioma, falado e escrito. Então, curte aí, bloga determinada coisa, vamos tuitar, vou googlar, que a gente não colocou ainda, mas logo vai entrar, porque na verdade o mecanismo de pesquisa que a gente usa é o Google, então eu vou googlar essa palavra, Alguns países ainda acabam traduzindo, por exemplo, Portugal, o mouse é rato, Mas talvez seja o único país no mundo que fale rato. Todos os outros falam mouse. Mas é uma palavra em língua inglesa. Beleza, mas ela representa um artefato que eu uso dia a dia, Software. A velocidade da comunicação online acelerou o processo de oficialização de certas gírias e expressões pelos dicionários. Como vimos, o VOLP regulariza alguns termos. Embora é prática comum no Brasil, os dicionários só incluírem palavras que já estão consolidadas, como blog, por exemplo. O fato é que a internet deixou a aceitação de uma palavra ou expressão menos burocrática. Antes, os verbetes passavam por uma espécie de quarentena de até 5 anos para serem incorporados. Agora, até pela velocidade dos tempos de hoje, a inclusão tende a ser muito mais rápida. Os dicionários online acabam sendo muito mais dinâmicos para registrar a nossa fala, As palavras que a gente utiliza, porque eles podem, de forma automática, colocar uma determinada palavra, na hora que ela deixar de ser utilizada, tu tira ela e coloca outra e está automaticamente disponível para todo mundo. Quem organiza as gramáticas e os dicionários vai acessar o VOLP e vai ver se a Academia Brasileira de Letras já oficializou o uso daquele termo e a partir daí os dicionários são criados.